Bom dia, a paz do Senhor, que Deus esteja te dando alegria, te dando felicidade nesse dia, que o Senhor esteja contigo. A partir de hoje nós vamos meditar, em alguns livros, da Bíblia. Hoje eu escolhi Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. E vamos tirar lições, dessa mensagem. Cada dia eu quero ver se pego um livro ou alguns versículos, para a gente tirar lições da Bíblia, para a nossa vida. Porque a Bíblia, toda ela é para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho que devemos andar, Então a Bíblia é nosso guia. Então sem ela nós não somos nada. Então precisamos ler a Bíblia e jogar ela para nós, nos nossos dias, para ver qual lição que aquela história vai passar para nós, que aquela meditação vai nos passar. Então vamos fazer uma oração, para que Deus possa falar conosco. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós agradecemos, Senhor, te agradeço pela vida das pessoas que vão assistir esse vídeo e que possa, Senhor, aprender as lições de Mateus capítulo 8. Que nós possamos a cada dia fazer a Tua vontade, ó Pai. Abençoa todos nós aqui e que o Espírito Santo esteja a nos ensinar, a nos corrigir e nos mostrar o caminho que devemos andar. Deus, nós te louvamos e agradecemos o Teu nome. Que esse canal seja para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Vamos tirar 3 lições dessa mensagem. A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe em encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nós expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, e despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda, para encontrar-se com Jesus, e vendo, saiu toda a cidade para encontrar com Jesus, E vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui 3 pontos importantes. Quais são as 3 lições? A primeira lição: que ali existia 2 endemoniados. E só existia uma pessoa que podia libertar ele. O próprio Jesus, Então, aquele povo, estava sendo atormentado, Aqueles 2 endemoniados, eles não davam sossego para as pessoas, E Jesus passando por ali, viu aqueles 2 endemoniados, foram contra eles. Então a gente vê uma grande importância aqui, irmãos. Para libertar uma pessoa do pecado, do mal, é somente Jesus. Então essa é a primeira lição. Se você tem algum problema, se você tem um vício, se você tem uma dificuldade, se você está preso em alguma coisa, se você tem um problema para resolver, vá até Jesus. Essa é a primeira lição. Se você for até Jesus, Jesus pode sim
fazer os milagres na sua vida. Pode te ajudar a vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem Ele, sem Jesus, Ele falou, sem mim, Ele falando, nada podeis fazer. Então aquelas duas pessoas, aqueles dois endemoniados, precisavam ser libertos. E Jesus podia libertar, né? Somente Jesus. Porque na segunda lição nós vamos aprender outra coisa, né? Que fala por que é somente Jesus podia libertá-los. Então a segunda lição, né? No versículo 29 eles falam assim, o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Olha que coisa importante. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a segunda lição, irmãos. Além de Jesus ser o próprio Deus, né? Sendo Deus Pai, Deus o Filho Jesus e Deus o Espírito Santo, a Trindade, né? Aqui prova que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios falaram, o que nós temos contra você, Jesus, Filho de Deus? Né? O que o Senhor veio fazer aqui? Não veio nos atormentar? Né? E aí a gente vê uma coisa importante no versículo, na segunda lição, né? Para nós. No versículo 32 ele fala assim, ele ordenou. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra para Jesus. Então quer dizer, Jesus tem o controle sobre todas as coisas, irmãos. Ele pode libertar e ele tem o poder de fazer todas as coisas. Então, a gente vê que Jesus pode expelir qualquer demônio. Jesus tem o poder. E a gente tem que lembrar que Ele é o Filho de Deus. Tem muitas pessoas que não creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas Ele é. Então Ele desceu na terra para nos salvar, para nos tirar do pecado, para nos mostrar um novo caminho de salvação. Então Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Amém? A terceira lição que eu tiro de Mateus capítulo 8 é a seguinte. As pessoas ali não estavam preocupadas com os dois endemoniados. Infelizmente, irmãos. Por que eles estavam ali fazendo aquele trabalho e não apareceu nenhum ancião da igreja, nenhum homem de Deus para libertar eles? Por que ninguém intercedia por eles? Porque eles não estavam preocupados com eles. A gente vê aqui, ó, que no versículo 23... Em vez de eles ficarem alegres, eles fugiram e foram lá na cidade contar o que Jesus tinha feito. Porque Jesus expulsou os demônios nos porcos. E aí, em vez deles ficar alegres com os dois demoniados que alcançaram a salvação, que foram libertos, eles ficaram preocupados com seus bens materiais. Né? Então as pessoas daquela cidade não estavam preocupadas com a vida espiritual daqueles dois endemoniados. Ele estava preocupado com seus bens materiais. Que triste, né, irmãos? A gente tem que preocupar mais com a salvação das pessoas do que com os nossos bens materiais, porque isso tudo aqui um dia vai acabar. Né? Quando Jesus voltar, ou quando nós morrer, tudo vai ficar para outra pessoa. Então nós temos que preocupar com a nossa salvação e a salvação das pessoas. Então o que eu concluo com essas três lições? Jesus pode trazer a paz e pode dar o sossego, porque toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Jesus é o Filho de Deus e Ele se preocupa com a sua salvação e a minha também, e não com os bens materiais que a gente possui nessa terra. Amém? Então, deixemos nossas preocupações da vida nas mãos de Jesus. Deixe a sua preocupação com Jesus. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ajudar o próximo. Vamos visitar as viúvas. Vamos visitar os órfãos. Vamos praticar a caridade. Vamos dar testemunho. Vamos orar pelas pessoas. Pedir a Jesus que liberte essas pessoas dos vícios, né? E essas pessoas que estão endemoniadas, que estão passando problema dentro dos lares, né? Na rua.
Que nós possamos interceder para as pessoas, que elas possam ser libertas, irmãos. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Salve e busque o que está perdido. Porque Jesus veio para salvar o que está perdido. Há festa no céu quando alguém se arrepende. Então, irmãos, que possamos trabalhar na seara do Senhor. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar, a prioridade de salvar as pessoas. Que a gente não fique preso nas coisas deste mundo, nem a bens materiais. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia.